Mas os números frios não contam exatamente a história, né? Porque a gente pode olhar, dessas 11 corridas que o Nico fez, quantas ele tinha o carro pra vencer? Ralf Schumacher critica duramente Rosberg, abre aspas, senta lá, vai. Ex-piloto relembrou a história citada pelo campeão de 2016 envolvendo seu irmão Michael e uma briga pela pole position do GP de Mônaco. O que aconteceu foi o seguinte, o Nico Rosberg, para quem não se lembra, ele foi num podcast um tempo atrás e ele acabou contando uma história sobre o Michael Schumacher do tempo que eles pilotaram juntos na Mercedes. E a história foi sobre uma vez que eles estavam no GP de Mônaco, e aí o Schumacher se trancou no banheiro, Pré-qualifying. pré-qualifying, na hora que o treino ia começar, pro Rosberg ficar apertado esperando e perder o foco dele na corrida. Foi basicamente isso. Só que faz bastante tempo isso, faz mais de um ano, eu acho que o Rosberg falou isso. E aí, dessa vez, do nada, o Ralf Schumacher decidiu voltar atrás dessa treta aí, né? Ele vê coisas estranhas. Quero dizer, se ele diz em um podcast que meu irmão demorou muito no banheiro para, de alguma forma, enfraquecê-lo mentalmente antes da classificação em Mônaco, ele poderia só ter dito, ok, ele simplesmente era melhor piloto em Mônaco. Pois é. Então ele tá dando uma alfinetada aí dizendo que é choro Sim. do Rosberg falar isso. E esse assunto surgiu também por causa do Lando Norris, né? Ah, é? Tem correlação? Porque parece que ele não gostou muito dos conselhos aí que o Rosberg deu pro Lando Norris. E ele falou aí que o Lando precisa de garantias e de calma. Exatamente o tipo de conselho que faria bem pra ele, né? Que quanto mais a conversa vem de fora, mais isso afeta você. Ele tá falando aí que daquela frase que a gente até reagiu aqui, sobre o Rosberg ter falado que o Lando precisava de um Tutor, né? Acho que foi a palavra. psicólogo ou Sim. tutor. Enfim. Mas dito isso, ele tá falando aí que o irmão dele é muito melhor que o Rosberg em Mônaco, ou melhor apenas. E eu trouxe aqui uma comparação. Ok, boa. Olha lá, o duelo em Mônaco. Esses são os números de cada um dos dois pilotos no GP de Mônaco. O Rosberg tem 11 corridas contra 18 do Schumacher. O Schumacher tem 5 vitórias contra 3 do Nico Rosberg. São 3 poles do Schumacher contra 2 do Nico Rosberg. E esse último tema aí, Pódios. pódios. Foram 7 pódios do Schumacher e apenas 4 pódios de Nico Rosberg. Quem que é melhor em Mônaco, na sua opinião? Assim, não só em Mônaco, em qualquer pista aí que você possa imaginar, o Schumacher provavelmente foi melhor do que o Nico É. Rosberg. Mas vale ressaltar, Os números do Rosberg são mais não impressionantes. são números tão diferentes, e aí por porcentagem, os do Nico de fato impressionam É. mais. Por tipo de porcentagem de vitória, de pole, de pódio, provavelmente é muito maior, ou maior pelo menos que seja. E assim, acho que o Ralf Schumacher entrou numa treta do nada pra defender o Michael Schumacher de uma não, tipo assim, de algo que ele não precisava defender. Primeiro, todo mundo sabe que o Schumacher é melhor piloto que o Nico Rosberg. Ponto 1. Sim, ele não precisa provar isso. Exatamente. Segundo, tipo assim, o fato de supostamente o Schumacher ter se trancado no banheiro pra impedir que o Nico pudesse usar e ferrar o quali dele, é algo muito plausível. Ele, tipo assim, não é nenhum absurdo. Não, E também não é nenhum crime então, também. e também não é nada antiético ou algo do tipo. Acho que é algo besta que acontece na Fórmula 1 e deve acontecer coisas parecidas de muitas outras maneiras que a gente não sabe também. E assim, pô, o Nick, ele poderia falar que o Schumacher era melhor piloto em Mônaco. Ele era, mas porra, mas querendo ou não, isso não impediu o Schumacher de fazer, de se trancar no banheiro, não impedia ele de jogar o carro no amiguinho, como ele fez com o Damon Hill, com o Villeneuve e Mas por aí será, vai. mas será que era um piloto melhor em Mônaco mesmo? Eu concordo que o Schumacher, de fato, é um piloto melhor do que o Rosberg a carreira inteira, isso é muito óbvio. Mas será que era tão melhor assim em Mônaco? Porque, ó, o Rosberg ele tem só 2 vitórias a menos, ele tem, tipo, o, quase que o dobro de corridas a menos do que o Schumacher, assim. E em poles, por exemplo, o negócio é quase empatado. Agora, o que eu acho interessante dos dois, pra gente ver como os dois são realmente muito bons em Mônaco, é que eles têm mais vitórias do que poles, né? Ou É seja, eles verdade. já deram o jeito de ganhar sem a Sem pole estar na pole. pelo menos uma vez, Uhum. cada um deles, né? Então, isso também é muito especial sobre essas estatísticas comparando eles em Mônaco. Não, cara, eu acho que o Schumacher era assim, melhor em pole. É que a gente, tipo assim, os números estão aí, obviamente, mas os números frios não contam exatamente a história, né? Porque a gente pode olhar, dessas 11 corridas que o Nico fez, quantas ele tinha o carro pra vencer? Dá pra dizer que em maioria, né?
que ele correu, obviamente, de Mercedes, obviamente o Hamilton, mas ele tinha Não, o carro para vencer. mas é praticamente meio a meio, né? Meio a meio? É, eu acho que sim. Ele correu 3 anos com aquela Mercedes muito boa, né, que ele poderia Sim. vencer, mas o Hamilton poderia vencer. E eu sei que das 3 vitórias que ele tem, 2 vieram nesse período, porque se eu não me engano o Nico ganha em 14, que é aquela corrida que ele erra no qualifying, e ele conquista a pole, e ele também ganha em 2015, eu acho que ele ganha 2 anos seguidos. Enfim, e aí tem que ver quantos anos ele tinha um carro pra vencer, em quantos anos que o Schumacher tinha um carro pra vencer. A gente sabe que, por exemplo, o Schumacher, quando ele chega na Ferrari, a Ferrari, apesar de ter o nome de ser a Ferrari, não era exatamente uma Ferrari competitiva, uma Ferrari que brigava, tanto que ele demorou anos e anos e anos pra tornar a Ferrari um carro competitivo a ponto de ser campeão mundial, por exemplo. Ele conseguiu só em 2000, apesar de ter brigado em 99, 98, por aí vai. Sim. Então, sei lá, eu ainda acho que o Schumacher era um piloto melhor, mas o Nico tinha, assim, de fato, seus méritos. Pois é. Tinha muitos méritos. E eu quero saber as opiniões de vocês aí. Quem que era melhor, o Michael Schumacher ou o Nico Rosberg? O Lando Norris tem que ouvir o Nico Rosberg ou tem que ouvir o Ralf Schumacher? O que o Lando precisa, né? De um psicólogo ou de ser acolhido? De receber tranquilidade? Quero saber as opiniões de vocês aí, me contem, porque o Ralf Schumacher realmente arrumou uma Não. treta completamente inesperada Não, e eu fora da ia, casinha. e eu ia falar, tipo assim, não, porque ele tá falando, não, porque o Nico poderia falar que o Schumacher era melhor do que ele. Não, de fato, poderia. Mas assim como o Nico também é muito mais piloto do que o Ralf Schumacher. E não precisa de. Tem coisa que não precisa de constatação. As pessoas sabem, o Michael é mais piloto que o Nico, é mais piloto que o Ralf e tá tudo Sim. certo. Cada um vive aí na sua relevância. Pois é. Pois é, o negócio é esse. Mas o pessoal não entende. Não entende. Quero ver mensagens da galera aqui. Ver se alguém mandou alguma coisa sobre este assunto. É que o nosso YouTube deu uma Travou. bugadinha, né? Mas enfim. Olha lá, o Pedro falando o seguinte, ó. O Rosberg nem chorou, falou mais como se fosse um elogio de como o Schumacher quebrava os adversários. Eu também acho, eu acho que essa história aí que o Rosberg contou é um negócio meio que Não é pra prejudicar a imagem, folclórico, né? assim, Sim, não é é. um negócio tipo, vou prejudicar a imagem desse cara, Era né? tipo, Realmente. olha como ele era competitivo, tá É. ligado? Olha esse tipo de coisa que ele fazia, mas ninguém. Ele, tipo, ele não fez um juízo de valor, né? Ele não falou, nossa, o Michael era um desgraçado, arrombado que fazia isso. Ele apenas contou uma história que é até engraçada. Tipo assim, o cara hoje ele conta, ele deve dar risada, provavelmente. Eu nunca vi o vídeo, eu só li aspas, né? Sim. Mas eu tenho certeza que ele contou, tipo, dando risada. Tipo, mano, uma vez aconteceu isso e foi assim, tipo assim, porra, é algo legal, velho. Eu acho que eu cheguei a ver, se eu não tô Aham. enganado, muito tempo atrás, foi quando a gente fez o primeiro vídeo sobre isso. Cara, era um negócio meio descontraído. Leve, Ele não é. tava dando risada, mas era um negócio, tipo, descontraído. Ele falava, Uhum. tipo, pô, você não acredita o que o Schumacher fazia. Sim. Tipo, era muito difícil ser companheiro dele. Era um negócio nesse sentido, assim, né? Enfim. O Paulo Jesus falando aqui, ó, Schumacher não era aquele tipo, o quê? Aquele típico, né, acho que é isso. Aquele típico companheiro confiável e que gostava de jogo limpo. Basta ver o que ele fazia, o que ele fez com seus companheiros Eu de até equipe. citei isso, mas honestamente eu não acho que isso torna o Schumacher pior ou melhor do que ele era, tá ligado? Ele era um puta piloto e é isso. Não acho que ele cresce ou diminui de tamanho por conta de jogos mentais ou de atitudes questionáveis. Pois é. Ó, o Matheus falando aqui, Rosberg chorando para piloto Apto é normal. Uhum. É. É, O Christian falando aqui o seguinte. O que o Christian tá falando? Ai, meu Deus do céu. Os comentários que aparecem aqui, ó. O Christian não. O Paulo Jesus falando aqui. Piquet fez bastante contra Mansell. Aliás, no eSports. Que? Não, Piquet. é Ah, do tá. esporte. No esporte, tá. Piquet fez bastante coisa contra Mansell. Aliás, no esporte não existem santos. Inclusive nós. Eu já fiz isso jogando sinuca, ping-pong, futebol na rua, faz parte. Perfeitamente, é verdade. Valia um pouco mais, né, no seu caso. Existe catimba até em interclasse, não vai ter no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então. Porra, meu amigo. Não é ofensa isso. Não é Exatamente. ofensa. Ontem o Renato Gaúcho tava impedindo uma mictaria de cobrar lateral. Tipo assim, mano, é o campeonato mundial de clubes, é o ápice dos clubes, tá ligado? E o cara tava lá catimbando, faz É parte, a mano. cara do Renato Gaúcho fazer isso. Foi, Né? pô, Ele faz isso começou uma sempre. treta do nada, então. Ele faz isso sempre, Sim. cara. Faz isso sempre. É isso. Comentem as opiniões de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tema.